Então, leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse: sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, e que era, e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava no trono, e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo também é outro. A resposta ao salmo é: Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Todos: Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto do céu do seu poder, louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Louvai-o com o toque de trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara, louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e as flautas. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo o que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Aleluia, aleluia, a minha alma abre. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom.
como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse: também é este. Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai deles as 100 moedas e dai-as àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, mas esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, todo aquele que não possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. João tem uma experiência mística na primeira leitura, e isso origina o livro do Apocalipse. Esse livro que às vezes dá medo em muita gente: eu não consigo entender esse livro, que medo que me dá. Na verdade, é um livro que foi feito para dar ânimo para as pessoas. Quando foi escrito esse livro, pela inspiração do Espírito Santo, João Evangelista o fez, foi um período de perseguição. O imperador Domiciano estava cada vez mais castigando os cristãos, muitos morrendo, muitos dos apóstolos nessa época já não estavam mais vivos, né? E só restou João. E ele estava exilado na ilha de Patmos, né? Lá perto da Grécia, e por isso, então, ele, nesses momentos que percebia que a comunidade estava em profunda agonia mediante as perseguições do Império Romano, ele costumava rezar de forma especial a Santa Missa. E numa dessas Santas Missas, então, que ele teve esse momento de êxtase, em que ele foi levado para o céu. Na verdade, esse levado para o céu é o êxtase místico mesmo, que muitos santos tiveram. Não foi só São João Evangelista. E ele pôde ter a contemplação do céu, que não é um lugar, mas é o alguém de forma especial, de forma plena, o próprio Deus. E dentro de Deus, ele viu uma realidade toda especial. Primeiro, esse Deus sentado no trono é o Cristo Jesus, de forma toda especial, mas esse Cristo Jesus com uma visão diferente. Ele tem um rosto de jaspe, e cornalina, ou seja, pedras preciosas. É um rei que se senta no trono, mas não é um rei como o imperador Domiciano. É um rei que tem valor, é um rei que tem sua preciosidade, é um rei raro. E esse rei raro, manifestando-se para João Evangelista, manifesta também quem sempre está junto dele, que são os 24 tronos, que são os 24 anciãos. Ancião do grego quer dizer presbíteros. E 24 é a soma de 12 mais 12. E o número 12, na Bíblia, quer dizer o povo de Deus. 12 tribos de Davi, que é a antiga aliança, e os 12 apóstolos. Então, a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento está agora reunida ao redor daquele que está sentado no trono, que é esse rei especial, que é esse rei precioso. Então, numa linguagem simbólica, João Evangelista mostra para os cristãos que não importa o que esteja acontecendo, nós temos muitas pessoas em Deus, inclusive o próprio Deus, rezando por nós. Inclusive o próprio Deus vivendo em constante perene liturgia, para cada vez mais nós sermos libertos dos perigos, ou até mesmo, se vencidos por estes perigos, termos o céu, que é o próprio Deus, e esta comunhão de santos e santas esperando por nós. Essa era a grande ideia do Apocalipse, para mostrar para aqueles homens e mulheres aqui desta terra que lutavam pelo cristianismo,
que, de fato, essa ideia continuasse os animando. Né? Uma ideia que não é uma ideia psicológica, um argumento de autoajuda, não. Nós temos multidões de pessoas no céu rezando por nós. Fala-se no livro do Apocalipse também que diante do trono existia um mar cristalino. Né? O mar, na época de João Evangelista, na época dos judeus, era um ser extremamente desconhecido. E os judeus acreditavam que do mar saíam as grandes tormentas, aquilo que poderia prejudicar o homem. E muitos achavam mesmo que o mar era a morada dos demônios. E por isso eles tinham receio do mar. Essa figura do mar no céu não é um mar obscuro, não é um mar que representa alguma ameaça para o homem. Este mar em Deus é algo transparente, é algo cristalino. Ou seja, o que isso quer dizer? Que seja qual for o mal que possa existir nesse mundo, está sob o controle de Deus transformar este mal em algo que pode resultar em bem, em algo que pode resultar em aquilo que é obscuro, o transparente, o cristalino. Aquela verdade que nós sempre utilizamos, que Deus consegue tirar do mal um grande bem. Com essas mensagens, João ele mostra para a comunidade que por mais que venha o mal com toda a sua força, ele não é maior que Deus. Ele está sob o controle de Deus, porque afinal de contas Deus está no controle da nossa história. E até mesmo esse mal pode resultar em um grande bem. Portanto, as ideias do Apocalipse, nós podemos perceber agora, é um livro realmente que dá ânimo. Porque não se trata de simplesmente uma pregação de João, não, é algo que ele viu. É algo que ele teve como uma experiência profunda em Deus. E quando então, João tinha muita credibilidade, por ter sido o apóstolo que ficou diante da cruz, que conviveu com Nossa Senhora, então era uma pessoa que jamais iria mentir para aqueles que estavam sendo perseguidos. Então quando as pessoas ouviam João, se enchiam de ânimo. Que venha então o noviciano, que venha o imperador, que venha o que for. Deus de fato é por mim. Essa certeza tem que habitar bem forte no nosso coração. De forma muito especial, no dia de hoje, que nós celebramos a memória de São Roque Gonzague. São Roque Gonzague foi um missionário espanhol, né, que largou todo o império de luxo lá da Europa para vir evangelizar exatamente a América Latina, né? A região ali do Uruguai, do Paraguai e também o sul do nosso país, do Rio Grande do Sul, né? E esse homem veio com a certeza de que ele tinha que vir evangelizar os índios, né? E os jesuítas, né, foram homens muito realmente tementes a Deus, porque desapegados de todo e qualquer bem material, de qualquer status que a igreja na Europa poderia conferi-los, eles largam tudo para vir trazer Cristo Jesus no meio desse povo que era tão carente e que era também muito atormentado pelos demônios. Essa terra, antes de ser evangelizada, ela era profundamente atormentada por espíritos malignos. Inclusive, um dos testemunhos de São Roque Gonzague é que os índios falavam para eles que desde quando eles começaram a crer mais na Igreja Católica, na Santa Missa e tudo mais, vários demônios já não mais atormentavam suas tribos. Vários demônios já não mais, de fato, causavam situações ali que eram, para eles, sem compreensão dentro da própria cultura indígena mesmo. E com isso, ele conseguiu converter muitos dos índios. Muitos índios começavam a construir igrejinhas com eles, que eram as reduções indígenas que utilizavam. Os jesuítas construíam povoados, porque os índios estavam sendo muito violentados pelos europeus que vinham aqui para escravizá-los, e o único refúgio que eles tinham eram os jesuítas. Né? Então muitos entravam nas tribos, não era nem para ser católico, mas era para se proteger, né, da invasão que estava acontecendo, da escravização, da escravidão, né, que poderia também tê-los. Né? E os jesuítas protegiam então eles. Né? Lógico que nem todos os índios gostavam de ver as suas culturas sendo trocadas pelo cristianismo. Teve um feiticeiro da tribo indígena, né, que organizou uma tocaia e matou São Roque Gonzague juntamente com os companheiros. Não matou só ele, matou também outros índios
que estavam na tentativa de defender São Roque Gonzalez. Né? Mas é engraçado que os índios, antigamente, eles tinham o costume, quando matavam alguém, eles abriam o tórax e deixavam a pessoa aberta. Porque quando matavam, a maneira como eles matavam, deixava a pessoa inchada e eles acreditavam que aquilo poderia acontecer com eles também. Então eles abriam para que isso não pudesse acontecer com eles. E quando foram ver o corpo de São Roque Gonzalez, eles foram ver o coração dele e estava exposto, né? Mas quando eles foram pegar o corpo, eles ouviram a voz de São Roque Gonzalez. Não deviam fazer isso com o Filho de Deus. Quer dizer, dos céus, São Roque Gonzalez expõe, né, uma grande verdade: não maltratar os filhos de Deus. E esse coração ficou sendo venerado durante muito tempo. Até hoje ele foi transportado para a Espanha, né? O coração até hoje ele é profundamente venerado. Mas imagine São Roque Gonzalez no céu, ele deixou nos escritos que na época não tinha nada de igreja, não tinha nada de nada aqui nessa terra, imagina. E ele que sonhava de ver nessa terra várias cruzes, várias igrejas, várias torres de pé. Imagina ele lá no céu vendo hoje, né, do início da pregação dele, do início da missão dele, tudo o que aconteceu no Brasil ao longo desses anos todos, na América Latina, quanto esse continente foi evangelizado e quantas igrejas nós temos hoje dentro desse continente. E aí a gente fica pensando no que São João falou. Realmente, há muitas pessoas rezando por nós. Ainda que não seja nessa terra, há milhares no céu, inclusive o próprio Deus. E imagina São Roque Gonzalez, que deu a vida para evangelizar, e talvez se não fossem por eles, nós não estaríamos aqui, vivendo essa fé cristã dentro de uma empresa. Né? Então, quer dizer, realmente nós temos que sair dessa missão muito otimistas. Não nos sentindo sozinhos, não nos sentindo abandonados, porque existe uma realidade que está além dos nossos olhos, que está além da nossa vida, que é o céu, que é o próprio Deus, que constantemente está velando por nós. Quando nós temos essa certeza, tudo na nossa vida começa, parece, a ter um outro colorido, ter uma outra forma de enxergar, porque temos a certeza de que Deus e os que estão em Deus são por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.